Olá, bom dia! Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar do emprego no setor do agronegócio que continua crescendo. O agronegócio brasileiro não para, continua em expansão. Vamos dar um giro pelo mercado da soja e o mundo está atento aos resultados da América, principalmente América do Sul, Brasil e Argentina. Você vai conhecer um implemento agrícola, mais especificamente uma plantadeira desenvolvida para atender a todas as necessidades do produtor, inclusive para o transporte em estradas estreitas. Vamos comentar sobre um decreto que vem ajudar o setor da indústria de semicondutores e, por tabela, o segmento de energia solar. Vamos falar do mercado de produção de carne, vamos falar da pecuária de corte. Eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre pecuária de corte e mercado do boi. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de emprego no setor do agronegócio que continua crescendo. O agronegócio brasileiro não para, continua em expansão. De acordo com pesquisa nacional por amostra de domicílios, em 2022, o número de empregos no setor somou 18 milhões e 900 mil. É o maior índice desde 2015. As taxas anteriores de ocupação foram 17,4 milhões em 2020, 18,4 milhões em 2021 e 18,9 milhões em 2022. O aumento no número de pessoas ocupadas no agronegócio em 2022 foi de 2,7% frente ao de 2021 e de 8,5% em relação ao de 2020. Ao todo, o percentual de população ocupada no agronegócio representa 19% de toda a população ocupada no Brasil. Para os empregados com e sem carteira assinada, no setor, os crescimentos foram 8,3%, quase 548 mil pessoas com carteira assinada, e 9,9%, mais de 312 mil sem carteira assinada. O segmento que mais contribuiu para o aumento de empregos com e sem carteira assinada foi o de agroserviços. Foram contratados 237 mil pessoas com carteira assinada e 159 mil trabalhadores informais. A criação de empregos no setor do agronegócio se refletiu especialmente nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rondônia. Os 4 estados apresentaram taxas de desemprego menores que 4%, segundo pesquisas do CPEA e também da Exalc-USP e a partir de informações dos microdados do PNAD, Contínua, e de dados da RAIS. E agora vamos dar uma volta pelo mercado da soja, e o mundo está atento aos resultados da América do Sul, principalmente Brasil e Argentina. O mercado mundial de soja está atento à colheita da América do Sul e às primeiras estimativas de intenção de plantio nos Estados Unidos. Segundo pesquisadores do CPEA, enquanto a safra brasileira segue em bom ritmo e caminha para a produção recorde, na Argentina o início da colheita fez com que as estimativas fossem novamente reajustadas para baixo. Esse contexto na Argentina acabou elevando os preços do complexo soja nos Estados Unidos e limitando o movimento de baixa no Brasil, nos últimos dias principalmente. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a produção de soja na Argentina está estimada em 25 milhões de toneladas, 44% abaixo da média das últimas 5 safras. Pesquisadores do CPEA destacam que, assim, há necessidade de a própria Argentina importar o grão para processamento interno deve aumentar, ao mesmo tempo em que demandantes externos de farelo e de óleo tendem a se direcionar ao Brasil e aos Estados Unidos. Para o Brasil, esse é um ambiente favorável,
em ano de oferta possivelmente recorde, ao mesmo tempo que as variações positivas de preços podem atrair mais produtores a semearem a soja nos Estados Unidos na safra 23-24. E agora você vai conhecer um implemento agrícola, mais precisamente uma plantadeira, desenvolvida para atender a todas as necessidades do produtor, inclusive para transportar em estradas estreitas. Confira. Eu vou conversar com Rogério Moraes. O Rogério, ele é o coordenador de marketing da Marquesan, da marca que fabrica a marca Tatu, uma das marcas mais conceituadas, não só no Brasil, mas América Latina e também no mundo. E por incrível que pareça, a Marquesan Tatu, como é conhecida, é a maior fábrica de implementos agrícolas do planeta. E como sempre vem fazendo já há vários anos, a Marquesan Tatu, ela sempre sai à frente, principalmente em tecnologia, que é o caso aqui dessa máquina que está aqui no fundo, dessa plantadeira que está aqui no fundo, que a Marquesan desenvolveu, uma plantadeira simplesmente fantástica e ao mesmo tempo que ela é grande, ela pode ficar bem estreita. É mais ou menos isso, Rogério? Esse é o conceito desta plantadeira de grãos graúdos, uma plantadeira que executa na região o plantio de soja, o plantio de milho, e nós desenvolvemos essa família de produto desde 2005. Nós implementamos um conceito mundialmente utilizado na questão da mobilidade, trouxemos este conceito para o Brasil e começamos a desenvolver as vendas nesta região numa máquina. Esse exemplo como este que se encontra aqui na feira, ela tem 30 linhas. Cada passada de plantio, ela leva 15 metros numa largura de trabalho de 15 metros, porém, você tem uma questão de mobilidade que você precisa transportar essa máquina e trabalhar com ela. Na hora de transportar, esse projeto a gente consegue reduzir esses 15 metros para 6,60 metros. Então é um projeto que tem uma versatilidade, um desempenho de plantio, sem abrir mão da qualidade desse plantio, porém ela tem uma vertente de você compactar essa máquina e deixar esses 15 metros de trabalho com 6,60 metros para transporte. Bom, essa máquina, além desse diferencial, principalmente do transporte, que é fundamental e é proibido você transportar uma máquina dessa, dependendo da condição e do jeito que você está transportando, isso gera uma infração de trânsito. Agora, a Marquesan desenvolver essa máquina, como nós falamos, ela é enorme, ela é muito comprida, mas a hora que estreita ela fica curtinha e cabe em cima de um caminhão tranquilamente, sem problema nenhum. Mas além dessa versatilidade de ficar compacta, por exemplo, ela tem alguma outra coisa, algo mais que essa máquina oferece? Bom, os projetos da Tatu Marquesan são desenvolvidos com base em demandas agronômicas e desejos de clientes. Essas demandas agronômicas, elas estão relacionadas ao desempenho da máquina. O desejo do cliente, ele muda de acordo com o tipo de tecnologia e mão de obra que ele tem disponível. Então, todos os nossos projetos de plantadeiras, nós podemos dizer que nós personalizamos esses conjuntos através de tecnologias embarcadas para que a gente possa atender uma necessidade mínima e uma necessidade máxima de tecnologia embarcada. Nós conseguimos colocar sobre este projeto opções de acordo com o gosto do cliente, cultura regional, o estilo de trabalho que o cliente precisa. E por que nós conseguimos fazer isso? Nós não somos uma montadora de implementos, nós somos um fabricante. Então, grande parte desses componentes nós desenvolvemos e nós produzimos. E automaticamente a gente consegue fazer essa personalização. E a gente apresenta nesta feira um projeto que aqueles 6,60 metros que nós conversamos anteriormente, dizendo que nós compactamos 15 metros para 6,60, a gente conseguiu reduzir isso para 3,20 metros. Por que 3,20? Porque você
tem estradas, tem carreadores com uma largura menor. Então existe uma necessidade daquilo que era reduzido ficar muito mais compacto. Nós estamos falando de ter a mesma disponibilidade de plantio, a mesma máquina que tem o mesmo desempenho, só que tudo isso muito mais compactado, sem abrir mão da necessidade de plantio e da qualidade do equipamento. Então nós desenvolvemos uma evolução da família USAP com os projetos com 6,60 metros e os projetos com 3,20 metros. Bom, eu acho que resumindo tudo isso que foi dito aqui agora, significa dizer o seguinte, que a Marquesan Tatu, ela trabalha através da personalização, vamos dizer, das características da própria região. Exato. Tanto é que a Marquesan Tatu é uma das grandes empresas brasileiras que está muito presente aqui na região centro-oeste. Por quê? Porque tem características, por exemplo, nós temos estradas asfaltadas, estradas largas, mas uma boa parte da maioria das fazendas tem o tal do carreador, estradas muito reduzidas, muito estreitas e que às vezes o implemento não passa, é isso, né? Essa é a lógica e para isso tem toda uma engenharia, todo um desenvolvimento para que a gente possa entregar a solução completa para o cliente de acordo com a necessidade dele. Então nós desenvolvemos modelos de máquinas diferentes para situações regionais ou isso varia muito porque nós temos uma situação no sul, nós temos uma situação no sudeste, no centro-oeste, onde a gente ajusta projetos de acordo com essas necessidades agronômicas e também de deslocamento, porque as máquinas cresceram, mas as estradas continuam na mesma bitola, uma bitola estreita, até porque nós temos que ter mais área de plantio e menos espaço para deslocamento. Naturalmente, você tem uma perda de área se você começar a construir estradas largas e você diminui a sua área de plantio. E o que a gente precisa realmente são estradas boas, tá? Mais máquinas compactas para toda essa questão de deslocamento. E depois do intervalo, eu vou conversar com Ronat Macuco. Nós vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte, vamos falar sobre produção de carne. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Nesta sexta-feira, você vai ver no Jornal do Meio-Dia. Roda. Casal é brutalmente assassinado em Goiânia. O suspeito já está preso, confessou o crime e diz ter degolado o casal por ciúmes. Se você for viajar para outro estado, a gente tem um encontro marcado no YouTube da TV Serra Dourada. Caso contrário, 11h45 aqui na TV Serra Dourada. Hora 985-197000. Esse é o seu WhatsApp. Bom feriado, juízo e até lá. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Pelas nossas riquezas, pela nossa soberania, pela nossa grandeza, pela nossa história, pelo nosso povo, pela nossa pátria. Exército, desde 1648, pelo Brasil. 19 de abril, Dia do Exército. Exército Brasileiro, braço forte, mão unida. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Canal TV Agro, apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da
Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Diversão, belos lances, golaços e muita informação. Eu tô curioso, hein? Vamos curtir junto? Tem SBT Esportes. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre o mercado de produção de carne. Vamos falar da pecuária de corte. Os preços do boi gordo subiram agora nesta segunda quinzena de março, impulsionados sobretudo pela retomada dos envios de carne à China, desde o dia 23 de março e também pela restrição vendedora. Muitos pecuaristas aproveitam as boas condições das pastagens, principalmente para segurar um pouco os animais no campo. Pesquisadores do CPEA destacam que com as recentes valorizações, a arroba bovina já é negociada praticamente nos mesmos patamares registrados no início de fevereiro, antes da suspensão dos envios ser anunciada, conforme dados que já foram divulgados pelo próprio boletim informativo do CPEA. E é muito importante a gente salientar que o indicador do boi gordo CPEA B3 encerrou o mês de fevereiro em R$ 267,95, com forte queda de 7,2% no acumulado daquele mês, fevereiro. Sendo que até o dia 22 de fevereiro, antes da suspensão dos envios, o indicador acumulava alta de 3,7%. Já em março, até o último dia 28, o indicador acumulava expressivo avanço de 10,2%. Portanto, trata-se, inclusive, da maior elevação no acumulado de um mês desde novembro de 2021, quando o indicador avançou significativos 25%. E o setor nacional atravessava justamente uma suspensão dos envios de carne à China por conta de um caso atípico de uma vaca louca no início de setembro de 2021. E agora eu vou conversar com o Ronald Macuco. O Ronald, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar justamente sobre pecuária de corte, sobre mercado do boi, produção de carne. Ronald, está tudo bem? Bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Estava já com saudade de vir aqui falar do mercado pecuário, depois de vários acontecidos no mês de fevereiro aí, e adentrou até para o mês de março, né, Antônio? A gente viu. E tem história boa para contar aqui no programa hoje, até porque a gente fez um tour aí, não sei se o Matheus comentou com você, a gente fez um tour aí, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Os 3 lugares aí que tem boi para pelar porco, viu? É muito boi. E não só boi, Antônio, vimos também muita pastagem verde nesse momento aí, nesse Brasilzão afora, Antônio. Ô Ronald, eu tenho dito o seguinte, que uma das coisas que nós temos que fazer, urgente, é repaginar a produção de carne, é repaginar a pecuária de corte. O modus operandi com o qual estamos fazendo ainda hoje tem que mudar. Nós temos que diminuir a área, aumentar a lotação, abater boi com no máximo aí 18, 20 meses e olha lá ainda se não diminuir a idade desses animais. Espaço lá fora tem. O mundo está precisando de comida e o Brasil tem que ser o supermercado do boi. O supermercado, às vezes, de comida. E um outro detalhe importante que eu tenho percebido é que nós não podemos mais levar o boi para o pasto. Nós temos que levar o pasto para o boi. Já tem muita gente fazendo isso. Boa comparação, Antônio. Quando falo que andei o Pará, eu falo que andei exatamente o Pará que produz, né? O Pará do produtor de boi, de bezerro, uma região aí, fiz uma região ali saindo de Santarém, fui até a Transamazônica, né? Andei ali exatamente.
Uma coisa que a gente tem que olhar muito para dentro da porteira, Antônio, e é os custos de produção. Mesmo os químicos caindo bastante nos últimos dias, sal também teve uma desvalorização, essa parte de mineral que é usado para manter o boi aí, a gente vê que o custo ainda está muito alto porque várias plantas daninhas, ali se fala muito de invasoras junto competindo com o capim, a gente vê. Tem capim verde? Tem demais. Graças a Deus, nos últimos anos, o produtor conseguiu limpar pasto, conseguiu produzir mais arroba por hectare, porém, há muito invasor. E isso cabe, Antônio, tratos do químico. E o químico ainda continua muito caro. Então, a gente vê aí uma desvalorização nos últimos meses, mas o custo de produção dentro da fazenda, com essas quedas recentes para o criador, que é do bezerro, a margem do criador ainda está muito apertada. Quando olha para Rondônia e Mato Grosso, a gente viu ali, Antônio, pasto à vontade, mas a lavoura ganhando espaço, Antônio. Sim, claro. E quando a lavoura chega, Antônio, ela faz com que o pequeno e o médio, ele não é que ele sai do mercado, mas ele tem que produzir melhor, ou senão o arrendo vai tomando conta. E aí os grandes consolidam. A gente vê aí, Antônio, que você comentou anteriormente, houve alta no mês de março, porém agora em começo de abril, a gente já vê aí o mercado patinando para implementar essas novas altas, até porque o boi de pasto ele vai começar a aparecer. A vaca gorda de pasto ela vai começar a aparecer. Novilha também, porque há uma quantidade de animais muito grande. Hoje o bezerro que há um ano e meio atrás, o produtor vendia ali no meado de 2021, um bezerro de R$ 2.800, R$ 3.000, esse mesmo bezerro hoje é R$ 1.800, R$ 2.800, R$ 2.000 em média Brasil. Então, hoje o produtor precisa vender mais bezerro ou necessariamente vender vaca gorda ou novilha gorda para pagar as contas do dia a dia, para fazer aí o custo da fazenda. Então, bastante atenção. No contexto geral, Antônio, tá de parabéns, Antônio. Vi ali o Mato Grosso, Rondônia especificamente, Antônio, muitas áreas ali que produzindo ali mais de 2 UA por hectare. Isso é uma coisa que me chama bastante atenção. Aquele negócio de 1 UA e meia, 1 UA ou até menos que isso, o produtor nos últimos anos intensificou um pouco mais, usando tecnologia que deve continuar para os próximos anos, Antônio. Ô Ronald, podem achar que eu estou errado, mas eu tenho certeza absoluta que não. Quando a gente fala levar o pasto para o boi, significa o seguinte: tratar do seu pasto como se fosse uma lavoura. Aí eu sei que você deve estar pensando, esse cara está viajando. Não, eu não estou viajando. Eu dou vários exemplos, um deles agora recente, onde um pecuarista, aqui próximo a Goiânia, em Jandaia, ele pegou 40 hectares da fazenda dele, plantou capim-mombaça, mas assim, como parece que foi plantado sementinha por sementinha e tratada com carinho, entendeu? Ele colheu 63 toneladas por hectare de mombaça. Esses 40 hectares, com 2 cortes, ele vai conseguir fechar 3.000 bezerros, média de 12 meses. 3.000 por 100 dias. E estamos falando aí, Antônio, em uma área de 40 hectares, né? Quando você vai para uma pecuária mais extensiva, de 100 hectares, as margens hoje, vamos pensar na cria, Antônio, o produtor está tendo mais muito apertada. Não, não é nem apertado, o trem está estrangulado. Exato, Antônio, e aí a gente tem que olhar para dentro da pecuária, porque se falar o agro é pop, a pecuária é bonita, é isso e aquilo, mas dentro da fazenda, hoje só fica dentro da fazenda quem tem muita coragem, muita tecnologia, muita gestão, Antônio. Porque senão no final do dia, eu vejo isso não parar, falo isso de causa, a família é pecuarista, a família está ali, tem famílias que têm uma área maior, mas os menores, aqueles estão com margem muito apertada, Antônio, e muitos deles já pensam muitas vezes, se não crescer nos próximos anos, vender a área e colocar o dinheiro numa renda fixa, vender uma área e comprar uma... Porque não consegue produzir, porque é muito... A pecuária em si, Antônio, ela é muito manual ainda, né, Antônio? A pecuária é. Áreas mais quebradas, você que está aí nos ouvindo, muitas vezes nós não estamos falando de uma área plana, onde consegue fazer maquinário. Muitas vezes você que está na pecuária ainda está aproveitando a área da fazenda, que é mais dobrada, que a pecuária, ela consegue lidar nessas áreas, né, Antônio? A área que muitas vezes aí, ela não é vista para a agricultura, ela é deixada necessariamente porque a agricultura não consegue implementar. Então você que está aí, a mão de obra é maior, a aplicação ela é mais cara, então assim, bastante atenção. E quando se fala de atenção, Antônio, a gente já olha para abril e maio com muita atenção.
necessariamente para maio, que historicamente, Antônio, vem mais fêmea para o abate, devido ao descarte aí de monta, solta bezerro agora no meado de abril, essas vacas gordas começam a vir em novilha, e a gente está nesse ano que você já falou bastante aqui, Antônio, ano de ciclo baixista para preço. Necessariamente houve muitas aberturas aqui, Antônio, de frigorífico, não necessariamente só os que estavam paralisados para a China aí, que voltou também, mas abriu novos frigoríficos para a própria, já se fala muito aí da própria Indonésia, já se fala muito também do México, mas vamos ficar bastante atenção, vamos olhar para o mês de julho com atenção. Você que tem boi, e eu sei que eu falo para um público muitas vezes aqui, Antônio, do Goiás, do MS que nos assiste, você tem boi próximos meses para sair. Bastante atenção, porque como está tudo apertado, Antônio, o custo de produção está caindo, a gente vê o milho caindo, que necessariamente vai melhorar a conta dentro do confinamento, mas isso cabe atenção, tá bom? Cabe bastante cautela, né, Antônio? Cautela e canja de galinha, eu vou te contar, é um negócio muito interessante. Agora, ô Ronald, quando eu falo em repaginar a pecuária, eu acho que o que está faltando é o próprio pecuarista, às vezes, trabalhar mais com outras ferramentas que nós temos aí no mercado. Uma delas é a trava do boi. Eu conversava ontem com um amigo meu que plantou soja e parece que eu estou vendo. Eu estava dentro do meu carro, ele parado na porteira, ele planta soja. Eu falei, você travou sua soja? Não, não travei não. Eu falei, trave esse negócio. Eu estou meio apertado. Eu falei, você vai ficar apertado? É a hora que você for vender essa soja, aí você vai ver o preço. Antônio, essa colocação tua, Antônio, eu digo assim, repaginar foi uma boa palavra que você usou mesmo, e a gente pode falar, Antônio, que a gente viu uma desvalorização aqui no Goiás, no preço da soja, de 25 a 30 reais. No mês de janeiro, Antônio, a gente tinha soja no Goiás a 160 reais, Antônio. Hoje a gente tem soja média aqui no Goiás, para pagamento ainda... 130, exato. Se for para jogar pagamento maio, vai encontrar uns 140 aí. Então, assim, bastante atenção. Eu acho que essa traz a pensar mais uma vez. Ferramenta. O milho, Antônio, muitos plantou milho segunda safra. O milho está em um bom desenvolvimento. Você falou aí, já falou novamente do milho, como é que foi plantado numa janela, ainda quem plantou no mês de fevereiro pegou uma janela boa, veio chuva bastante no mês de março, abril mostrando boas chuvas também nesse começo agora, e necessariamente esse cara não fez proteção. A gente tinha milho aí para travar ele antecipado a 70 reais. Hoje a gente está rodando milho para o Goiás, eu falei esse número 70 aqui para o Goiás. Quando eu falo, hoje a gente tem oferta sendo de 60 reais, Antônio, ofertada para o produtor, para pagar recebimento entre julho e agosto, pagamento em 28/9. Hoje, 60 reais, 58. O produtor já teve 70 reais para esse milho segunda safra. Então, estamos falando de desvalorização. A soja caiu, puxou o milho também. As proteções do milho, Antônio, a gente falou bastante isso no começo de janeiro. Foi. Então, assim, use. Você usa proteção para sua caminhonete, use para o seu boi, use para o seu milho, use para a sua soja também. É muito indicado. É a mesma coisa comprar uma caminhonete zero, sair aí e não ter seguro. É a mesma coisinha, não tem diferença não. Ronald, muito obrigado mais uma vez. Vamos torcer para o mercado aprumar. Infelizmente, nós temos agora essa virada do petróleo aí, que pode dar uma chacoalhada novamente no mercado, mas vamos lutar e vamos repaginar a nossa vida. Exatamente, Antônio. O petróleo fez ali um movimento bem interessante. O que a gente tem que olhar é que a gente tem uma oferta maior chegando, né, Antônio? Tanto de soja como de boi também, vaca, novilha, e o milho também. Se o clima ajudar no mês de abril, vamos ter uma boa safra de milho. Então, bastante atenção. Agradeço a todos. Um excelente dia para nós e vamos para cima. Vamos acelerar, Brasil. É isso aí. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: preciso pensar num plano de saúde para o planeta Terra. E quem vai pagar o seu plano de saúde? Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.